Lefi Eswede Ayalela Mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Bom, como neurologista, infectologista espiritual e psicanalista, hoje quero falar de uma atitude nossa que são excessivas, que faz parte da nossa tensão extrema, ou eu posso qualificar ou definir julgativa ou preventiva. Como é isso? Pois essa é a atuação nossa e poderá ser real dentro da radicalidade ou parcial, pois a nossa notabilidade se torna uma tensão humanista e ela poderá abranger o desenvolvimento de personalidade ou aspecto da consciência. Por quê? Eu defino tudo isso. A face ela denuncia através do riso, do choro, como falar ou um gesto que podem ser agressivos, negativos ou positivo, né? A face ela expressa o choro da alegria, do prazer, da ira, da raiva, como da inveja que vira a famosa competitividade. Como o riso ele tem as suas qualificações também emocionais ou intencionais, que são interligadas, pois o exemplo anteriormente dado, porque o riso poderá vir de uma pessoa boa ou hipócrita, falsa ou sincera. O porquê da nossa tensão extrema? Nós, seres, devemos ser humanos e temos que deixar as nossas axiologia, conceitologia, argumentologia. Por quê? Às vezes nós julgamos, sentenciamos e condenamos. E quem poderá ser culpado ou inocente? Como é isso? Pois o nosso Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, ele não faz acepção de pessoas. Pois uma parte psicanalística de uma anamnese contida na Bíblia foi o relato da história de José dentro desse aspecto de convivência social, e ele notou a atitude comportamental do padeiro mor, do copeiro mor, quando estavam aprisionados, convivendo dentro do cárcere, pois o aprisionamento não era assim, que ele observou naquele momento, não era o descontentamento físico, mas sim o emocional. Pois uma qualitatividade de atitude positiva nossa é o que Jesus nos ensinou a sermos tardios no falar, rápido no pensar. E essa simplicidade da prudência, como a atitude da pomba e da serpente, que foi a empatia da capacidade vivida, evidenciada, objetiva, que foi de aprender o sentimento emocional deles. Foi assim que ele, como psicologicamente, procurou ajudar, não denigriu ou defamou. A sua atenção foi dada a eles, pois nós sempre falamos que somos cheios do Espírito Santo e sempre as nossas atitudes do egoísmo é ansiedade preocupativa daquilo que priorizamos, que não traz a compactuação do amor ao próximo, pois para obter às vezes as vantagens, ovacionamos, elogiamos, reverenciamos, exaltamos. Mas se vivermos objetivamente dentro dos dons espirituais, teremos sim esses frutos
do Espírito, que ele doutrina ao nosso, e teremos a capacidade do discernimento para aproximar-se e ajudar, como José fez, que virou ele um grande sociólogo, psicólogo, humanista, um gestor, orientador, empreendedor, e atuando agora como governador, um gerenciador de economia para aquelas situações difíceis que todos conviviam. E eu considero ele como o segundo Noé, porque livrou as nações que estavam em apuro naquele período. Mas vamos ler o livro de Gênesis, capítulo 40, 41, 42, depois vou pular para o 45, estarei esclarecendo alguns exemplos de qualificação dentro dessa ação psicológica que ele pôde demonstrar. O capítulo 40 aqui, ele vai nos afirmar que José na prisão, ele interpreta 2 sonhos. E diz que aconteceu depois dessas coisas, procuraram o copeiro, o rei do Egito, e o padeiro contra o seu senhor e o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os seus 2 eunucos, contra o copeiro Mó e contra o padeiro Mó, e entregou a prisão da casa do capitão da guarda, da casa do cárcere. Bom, no lugar aonde José também estava preso. E o capitão da guarda logo pôs o cargo sobre José, que quando Deus é conosco, nós estaremos sempre em eminência e evidência. Que luta é aprendizado, é necessário. Então, para o servir, e esteve ali muitos dias na prisão. Bom, ambos sonharam um sonho, cada um seu sonho, na mesma noite, e cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro Mó e o padeiro Mó, do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José pela manhã, olhou para eles. É o que eu falei, que a face denuncia a convivência nossa. A gente tem condição de ter não só o discernimento, mas perceber. Ele percebeu que estavam, né? Ele olhou para ele e viu que estavam perturbados, turbados, desestabilizados. Então perguntou ao eunuco de Faraó o que estava com ele no cárcere, na casa do seu senhor, dizendo: por que ocasião hoje triste os vossos semblantes estavam, né? É o que eu falei, que a face denuncia. E eles contaram um sonho, né? E na realidade, é aí que José, agora já amadurecido, pôde interpretar, tendo o discernimento agora desse sonho, de coisas que ele não teve dentro da revelação, que ele não teve a interpretação no passado, de tudo que aconteceria na vida dele e a posição que ele agora agiria. Ele agora já amadurecido, ele teve esse procedimento, dessa orientação, e ele faz a revelação que dentro de 3 dias um seria enforcado, o outro retornaria. O copeiro Mó retornaria ao seu domínio de servo, de prioridade, que ele servia diretamente ao Faraó do Egito. E ele só pede que ele lembrasse dele quando tivesse com o Faraó, mas na realidade ele pede que faz menção, porque ele também estava indignado. Ele diz que foi roubado da terra dos hebreus e nada tinha feito para que pudesse estar aprisionado naquela cova. Bom, mas passou tempo
E diz no versículo 20 desse capítulo 40 que aconteceu que ao terceiro dia do nascimento de Faraó, fez um banquete e todo o seu servo levantou a cabeça do copeiro Mó e do padeiro Mó e dos seus servos. E aí se cumpriu a revelação do que José falou, que um seria enforcado, o outro retornaria a seu posto. O capítulo 40 também fala que essa interpretação do sonho de Faraó, que é o ponto principal do legado que futuristicamente ele teria, porque Deus ele não vai nunca nos falar diretamente tudo que temos que proceder, fazer, conforme ele vai atuar e agir na nossa vida. Nós devemos sim ser preparados para ele, fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, humanamente, que é todo esse relato do que eu estou falando. Então nós vemos que ele teve sonho e ficou atribulado com os sonhos dentro da situação que eram 7 vacas gordas que foram engolidas pelas 7 vacas magras, 7 espigas de milhos também bonitas, né? Que foram também deformadas pelas espigas que não eram tão também boas. E diz que as espigas, as 7 espigas cheias e boas, elas foram moídas e queimadas, e o vento oriental brotava após ela. Bom, aí sim, aí diz que aconteceu pela manhã, o seu espírito se perturbou com aquele sonho, e ele enviou a chamar os adivinhos do Egito e todos os sábios. E Faraó contou-lhe o sonho, mas ninguém podia interpretá-los. Então falou o copeiro Mó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje, porque ele pediu que assim que ele retornasse, ele falaria, fazia menção. Mas o tempo de Deus, como diz o profeta Isaías, não é o nosso. O pensamento de Deus não são os nossos. E operando Deus, que impedirá tudo ao seu tempo, da sua hora, conforme o seu agir. E diz que estando Faraó muito indignado contra os seus servos, pondo-lhe sobre a prisão da casa do guarda, e a mim o padeiro Mó, então sonhou o sonho na mesma noite, e ele contou que José, ele fez a interpretação. E aí é que Faraó chamou José, que fez sair daquela prisão, daquela cova onde ele estava aprisionado, e mandou trocar as vestes, né? E veio à presença de Faraó. E Faraó disse a José: sonhei um sonho, e ninguém há que interprete. Mas se te podes ouvir-me. E aí e quando ouvires o sonho, o interpretar. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Então é aí que a nossa também confiabilidade desse dom de discernimento, esse doutrinamento do Espírito Santo de Deus doutrinando nosso, para a gente ter essa empatia, que é o amor ao próximo, não falada, mas demonstrada, e sem agir esse julgamento dessa condição que eu falei, que essa nossa atitude, né, que às vezes é a tensão nossa extrema, que nós tiramos precipitadamente conotações que às vezes não são real,
mas é por isso que é necessário estar sendo direcionado objetivamente pelo Espírito de Deus. Mas aí ele faz a interpretação e diz a Faraó do que se tratava de 7 anos de abundância e 7 anos de escassez. E ele agora, amadurecido, ele também atuando nessa área psicológica, ele pôde orientar o que fazer durante aquele período e como gerenciar, como administrar. E Faraó faz uma reflexologia, uma introspectiva analítica também, e ele vê que ninguém era capacitado, humanamente falando, intelectualmente falando, espiritualmente, dentro dessa governabilidade revelativa que ele deu, não só da interpretação dos sonhos do padeiro mó e copeiro mó, como o que era a indagativa do que ele estava preocupado. E é aí que ele declara ao seu servo, chamando, né? Se acharia varão como esse, que há o Espírito de Deus. E aí diz que depois Faraó a José, pois que Deus fez a saber tudo isso, e ele fala: alguém que não tem ninguém tão inteligente, tão sábio como tu. E ele diz: tu estarás sobre a minha casa, por tua boca governarás todo o meu povo, somente o trono eu serei o maior do que tu. E disse Faraó, né, a José, e aí é que está, é onde ele assume a posição do que ele também não entendeu no passado, dele ser traído. E agora, já no comando, eu posso citar que ele agora já havia, né, 3 anos daquela fome, 2 anos e meio, já estava acontecendo toda aquela interpretação. José, pois era já governador daquela terra, e ele vendia, e todo o povo da terra, e também os seus irmãos vieram e se inclinaram perante a face dele, conforme a interpretação do sonho, que ele não teve a revelação que seu pai Jacó teve, seus irmãos tiveram, e foi permissivo por Deus o espírito da competitividade e da inveja. Mas aí é nessa hora que José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não conheceram. E José se lembrou do sonho que havia sonhado e disse: agora vós sois espírita, para ver nudez da terra. Ali foi uma estratégia que ele criou para aproximar-se, né? E dando continuidade aqui nesse capítulo 45, não vou entrar mais em detalhes. Se você quiser, depois você pega todos esses capítulos e estuda, porque é necessário examinar as escrituras. É a atuação também como psicólogo, capítulo 45. Já aqui, dentro dessa narrativa, José dar-se a conhecer aos seus irmãos. Então José não podia conter-se diante de todos que estavam com ele, chamou-os e fez sair dali todos os varões, e ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer aos seus irmãos, e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviram, a casa de Faraó ouviu, e disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não puderam-lhe responder, porque estavam pasmos diante da sua face, ficaram estagnados. Talvez, vamos fazer uma reflexologia, eles retornaram dentro do que eles
zombaram, criticaram, escarneceram, tiveram a revelação da interpretação, mas não tiveram o discernimento do acontecimento, porque detalhisticamente Deus não deu para nenhum deles, que o tempo de Deus é conforme eu expressei, não é o nosso. Mas aí diz aqui o versículo 4, disse José aos seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram, então disse, sou eu José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois não entristeçais, não fica com medo não, nem vos peço aos vossos olhos que fiquem pasmos, estarrecidos, sofrendo, porque havendo vós me vendido para cá, porque para conservação da vida. Então, tudo há o tempo de Deus. Projeto de homem falha, mas projeto de Deus em nossas vidas cumpre. E aí ele diz, Deus me enviou diante da vossa face, porque já houve 2 anos de fome e meio na terra, e ainda restam 5 anos em que haverá lavoura e nem cega. E assim, pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar a vossa sucessão na terra, para guardar vós em vida por grande livramento. Por isso que eu considero ele como segundo Noé, não só de livrar a sua família, mas todo aquele povo sofredor. E aí ele faz uma declaração aqui bem expressiva, assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, ou seja, o gestor, agora direcionado e gerenciado pelo Espírito de Deus, doutrinado, o de José, e ele tendo essa capacidade. E ele diz, e por senhor de toda a casa, como regente em toda a terra do Egito. E aí é que ele pede para que eles se comunicassem com seu pai e avisasse que ele estava vivo e que retornasse, né? Que viesse a ele. E aí que eu vou fazer um encerramento que muitos não entendem. José não teve sonho. Ele teve uma revelação, mas não teve uma interpretação. José foi um sonho, sim, de Jacó, que se cumpriu na velhice. E quando Deus tem um propósito, objetivo para nossas vidas, operando Deus, quem possa impedir? Então, o que eu quero deixar bem reflexiologicamente, essa atenção extrema, às vezes, conforme eu falei, que a gente pode qualificar e definir, pode ser julgativa ou preventiva, né? Pois essa atuação nossa poderá ser radical, parcial, ou da nossa notabilidade, dessa atenção, e agir como humanista, agir como uma pessoa que pode auxiliar aquela que está precisando de uma ajuda. Mas que fique essa mensagem reflexiológica para o vosso entendimento. E eu afirmo que Lefi é suede ayalela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Ficam todos na paz.